Salve, salve, meu povo! Você do segundo ano, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Como eu não sei que hora você está assistindo esse vídeo, né? Tenho que te cumprimentar em todos esses horários. Como é que vocês estão? Espero que esteja todo mundo bem, tá? Gente, essa aula vai ser de protozoonoses ou protozooses, tá? Esse é o segundo vídeo, tá? O primeiro vídeo foi aspectos gerais de protozoários. Esse agora, protozoonoses ou protozooses, e vai ter um terceiro. Eu não sei se eu vou conseguir postar ainda essa semana, mas até semana que vem, certeza, sobre algas, tá bom? Então vamos lá. Outra coisa, deve ter uma live ainda essa semana para você, para tirarmos dúvidas gerais, tanto de bactérias, como se tiver ainda de vírus, e agora de protozoários, tá? Reino protoctista e protozoários, tá bom? Eu vou virar essa tela, a gente vai para um PowerPoint e vamos trabalhar basicamente com a minha voz. E no finalzinho eu volto para dar um recado final para vocês, tá bom? Vamos lá então. Pronto, você deve estar ouvindo agora a minha voz, correto? Então vamos lá. O nosso assunto é reino protoctista, parte 2, protozoonoses. Então, a primeira protozoonose, primeira coisa, Donásio, o que são protozoonoses? São aquelas doenças provocadas por protozoários e que eventualmente tem algum animal nesse ciclo de reprodução, contaminação e infecção dos seres humanos. Ok? Então, a primeira delas é a mais, talvez seja mais famosa no norte e nordeste, é a doença de Chagas. Tá? Quem é o sinônimo da doença de Chagas? Outro nome para a doença de Chagas é também chamada de tripanossomíase americana. Tá? No caso, quem é o agente etiológico? É o Trypanosoma cruzi. Ele é um protozoário flagelado do grupo dos Mastigófora. Tá? Se não está lembrando disso, volta para o vídeo anterior que você vai ter uma explicação sobre o que é Mastigófora lá para vocês. Ele é um parasita heteroxeno ou digenético. O que é isso? Ele utiliza um hospedeiro intermediário e um hospedeiro definitivo no seu ciclo biológico. Quem é o vetor, o transmissor dessa doença? Na verdade, nas Américas tem pelo menos três. Tem o Triatoma infestans, que é o nosso famoso barbeiro, é esse aqui, e tem outros dois que são muito parecidos, mas que tem a coloração ligeiramente diferente, que é o Panstrogylos megistus e o Rhodinus prolixus. Esses três aqui, né, são insetos, são tabanídeos que transmitem o Trypanosoma cruzi, a doença de Chagas, tá? Hospedeiros vertebrados, claro, os homens, né, o homem e diversos outros mamíferos, mas claro, o foco é o homem, mas eventualmente tatu, gambá, cão, gato, morcegos, etc., que constituem, na verdade, reservatórios naturais do parasita. Eles podem ficar doentes, é muito difícil ter a cardiopatia, que é a coisa mais séria que a gente vai ver aqui no ser humano, mas eventualmente podem ficar doentes, mas principalmente são reservatórios, tá? E o hospedeiro invertebrado é o barbeiro, tá? São os barbeiros, né? As espécies de barbeiro. Bom, a morfologia do parasita. Agora eu estou falando do protozoário, tá? Ele tem, na verdade, três formas. Uma forma mais esférica, né, que não tem flagelo, que é chamada de amastigota. Ela é típica dos hospedeiros vertebrados. Ela habita o interior de células como macrófagos, neurônios, células musculares, mas principalmente as células cardíacas. Quando adquire essa forma aqui na célula cardíaca, pode ter certeza, vai causar a famosa, a temida cardiopatia, que é chamada de a cardiomegalia, né, que é o aumento do tamanho, do volume do coração e, consequentemente, a sua insuficiência. É a forma que determina o aparecimento dos sintomas, tardiamente, mas é essa forma, tá? Tem a forma também epimastigota, ela é oval e alongada. Possui um flagelo que está anterior ao núcleo e pequena membrana ondulante, uma membranazinha que facilita o nado desse parasita. É típica de quem? De hospedeiros invertebrados, é o caso do barbeiro, né? Habita a porção intermediária do intestino do barbeiro e é a forma reprodutiva e se reproduz de maneira assexuada por bipartição. Peraí, Donásio, onde é que essa forma fica, hein? No intestino dos barbeiros. Registra isso, tá? Isso vai ser importante daqui a pouco. E a última forma é a forma tripomastigota. Possui flagelo com origem posterior ao núcleo
e é a forma infectante do tripanosoma. Então, quando nós nos infectamos, é a forma que vai causar o contágio, é a forma tripomastigota. Ocorre em ambos, tanto no hospedeiro barbeiro como nos vertebrados. Nos vertebrados, fica no plasma sanguíneo e nos barbeiros ocorre na região inicial e terminal do intestino, que fica nas fezes. Registra isso é muito importante. Como acontece a transmissão? Ocorre através da penetração da forma tripomastigota, liberada nas fezes do barbeiro, né, tripanosoma, né, o triatomídeo. O parasita penetra pelo ferimento cutâneo devido à picada ou pela mucosa ocular. Peraí, Leonardo, como é que é? Gente, não é a picada do barbeiro que transmite a doença de Chagas. Não é. O barbeiro pica a sua pele e aí, para poder sugar o máximo de sangue da sua pele, ele acaba fazendo cocô na sua pele. E depois ele vai embora. E aí a picada é grande, porque o barbeiro ele é um inseto, ele é um tabanídeo grande. E aí fica aquela picada bem grande. E as fezes, que está contaminada com o tripanosoma, ele fica se mexendo e causa coceira. Ao você coçar, você joga as fezes do barbeiro com o tripanosoma no local da picada. É aí que o tripanosoma consegue entrar no seu organismo. Ou então você coça e não chegou até o local da picada, mas logo depois você coça os olhos, coça alguma mucosa, coloca na boca, por exemplo, alguma mucosa que facilita a entrada do tripanosoma no seu corpo. Aí pronto, aí você vai se infectar, tá? Transmissão. Você pode também receber a doença por transfusão sanguínea, muito rara, mas é possível. Por via oral, sucos contaminados. Olha, tem um alto índice de pessoas no norte do país que se contaminam ingerindo açaí que não foi devidamente pasteurizado. Porque se foi pasteurizado, não tem problema. Mas se ele não foi pasteurizado, foi in natura, é possível que o tripanosoma lá esteja nas fezes, né, que o barbeiro fez no pé de açaí, e aí você coletou o fruto, fez aquela polpa da fruta do açaí e consumiu. Então é uma forma oral. Ou então no sudeste e sul do país, na região do Paraná, porque as pessoas tomam muito cana-de-açúcar, e a cana-de-açúcar é moída com casca e tudo, com a palha que pode ter o tripanosoma dentro. Né? Então é esse outro problema também. Tá? Também existe a forma congênita, que é a passagem do parásito através da placenta. A amamentação também é mais difícil, é mais raro, mas é possível, forma tripomastigota no leite materno. E acidente de laboratório. Você pode estar manipulando o sangue de alguém que está contaminado e você pode acabar se contaminando. Também muito raro, claro. Transfusão sanguínea, hoje em dia, transfusão sanguínea, a amamentação e laboratório são muito raros. Congênito passa também a ser um pouco raro, porque nem parte do princípio que nem toda mãe que está grávida, mesmo estando com o tripanosoma, passa isso para o filho. Então acaba sendo a coisa rara. Então as mais comuns são ou pela picada do próprio mosquito ou pela via oral, tá bom? Como é que isso acontece? Preste bem atenção aqui nesse esquema, ó. O barbeiro se infecta ao ingerir as formas tripomastigotas que estão presentes no sangue durante a picada. Então imagina que você tem aqui, ó, na picada, tem a forma tripomastigota que está no sangue e aí o barbeiro se contaminou, tá? Continuando. No intestino do barbeiro, as formas tripomastigotas transformam em epimastigota, aquela mais simples, né, um pouco menos complexa, que também é a forma de reprodução, as quais se replicam por divisão binária. Ok? Que mais? Na porção final do intestino, as formas epimastigota se transformam em tripomastigota. Opa, então peraí, quer dizer que no intestino a forma, o barbeiro picou você, tripomastigota, virou epimastigota, se reproduziu, formou de novo a forma tripomastigota, ok? E aí, quando o barbeiro pica você, como a forma tripomastigota está no estômago e no intestino desse barbeiro, ele vai fazer cocô e esse cocô vai ficar na sua pele. Se você coçar e jogar essas fezes no local da picada, ou se você coçar os olhos, você vai receber essa forma infectante, que é a forma tripomastigota. O que acontece com ela? O barbeiro, aqui, eu acabei de falar, né? O barbeiro então defeca, liberando nas fezes a forma tripomastigota. Já falei sobre isso. Involuntariamente, a pessoa coça o local da picada e espalha as fezes contendo a forma tripomastigota.
Ou a pessoa pode se contaminar coçando primeiro o local da picada e depois os olhos, ou a boca, né, se for o caso. As formas triplomastigota, então, penetram no ferimento ou na mucosa do seu olho, e aí vão cair na sua corrente sanguínea, tá? Onde são fagocitadas por macrófagos, que deveriam destruí-las, e realmente destrói, uma boa parte delas é destruída. Só que se você teve contato com muitas formas triplomastigota, ou mais de uma vez, né, é muito comum isso naquelas casas do interior, que são de barro, né, que são de pau a pique, então são de uma alvenaria mal feita, onde o barbeiro pode se esconder, que tem muita quantidade aqui no Ceará, inclusive, né? Você vai ter alguns desses parasitas que vão escapar desses macrófagos. O que eles fazem, então? Dentro do macrófago se transformam em amastigota, aquela forma que não tem cauda, né, arredondada, e se replicam, se reproduzem. Depois disso, volta a se transformar na forma tripomastigota mais uma vez, e aí uma parte vai migrar para o coração e para outras vísceras, intestino, esôfago, fígado, e o coração, que é a mais grave delas, né? E obviamente uma outra parte fica na circulação sanguínea do ser humano de novo. A forma tripomastigota são liberadas pela lise do macrófago e migram para células cardíacas ou outros órgãos, né? Onde irão realizar um novo ciclo, destruindo as células musculares cardíacas. Ou então, algumas formas permanecem na corrente sanguínea, podendo infectar novos macrófagos, ou então vão infectar um barbeiro que pode estar saudável e picou a pessoa naquele momento. E aí fecha o ciclo, não é? Principais sintomas. Tem duas fases. Uma fase aguda, que é a primeira fase, e uma fase crônica. A fase aguda, você vai observar manifestações no local da picada, você vai observar edema bipalpebral unilateral, olha só, as duas pálpebras, a de cima e a de baixo, inchadas e só de um lado. A maioria dos pacientes, na grande maioria, são assintomáticos. Vão ter alguma coisa parecida com uma gripe, uma febre, uma virose, um mal-estar, entende? Não mais do que isso. Você nem sabe que foi picado por um barbeiro, se duvidar. E a fase crônica ou assintomática, essa é a pior, porque não tem sintoma algum. Né? Essa pode demorar de 10 a 30 anos. Anos, gente. Você pode passar 20 anos sem saber que está doente, depois de 20 anos a doença se manifesta em você. E é chamado de período crônica latente. Não há manifestação dos sintomas, porém o parasita pode ser detectado por exame sorológico. Tem um exame que é feito chamado Machado Guerreiro, que você pode fazer aqui no Nordeste, também tem isso, no Ceará tem, que você faz para poder saber se você tem ou não tem esse parasita no seu organismo. Ok? Bom, os sintomas na fase crônica, né, quando ela é sintomática, quando você tem problemas, você pode ter a cardiomegalia, você pode ter o megaesôfago e o megacólon, ou seja, vai atacar vísceras, né? O coração nem se fala, a condição que fica o coração aqui, ó. E aí você vai ter, ataca o megacólon, que é a parte final do intestino delgado, perdão, intestino grosso, e você tem o esôfago também, complicação no esôfago que causa uma constipação, fica mais fechado e o alimento não consegue passar com tranquilidade. Todas as três formas sintomáticas aqui são muito sérias, muito graves, ok? Profilaxia, Lunásio, educar a população, erradicação de casas de pau a pique, aquelas casas que são feitas com barro, de má qualidade, que ficam rachadas e tudo mais, né? Construir casas de alvenaria, sem esconderijos para o barbeiro, esse é o principal problema. A ocupação racional do espaço geográfico, né? Para evitar que... Porque assim, você tem que entender que muitas vezes é o homem que entra no ambiente natural do barbeiro. Não é o barbeiro que entra nas nossas casas, né? É o homem que está entrando nesse ambiente que é dele. Então, quando o homem começa a fazer construções no meio do mato, de forma desordenada, ele está entrando num ambiente que é do barbeiro. E não o contrário, o barbeiro está indo para o nosso ambiente, né? Temos que ter esse cuidado, tá? Combate ao triatomídeo vetor, né? Combater o barbeiro, quando tem grandes quantidades, infestações, por exemplo. Fiscalização e analisar produtos que possam conter fezes de barbeiro, como sucos naturais, cremes de açaí ou doces, né, e etc, etc. Esse cuidado tem que ser tomado, viu? Bom, próxima doença, malária, é também chamada de febre palustre, febre intermitente, maleita e impaludismo. Agente etiológico, são três, gente, 3 protozoários.
Todos três são muito conhecidos na região norte e centro-oeste do país. É o Plasmodium vivax ou vivax, é o Plasmodium falciparum ou falciparum e o Plasmodium malari, tá? O Plasmodium vivax ou vivax causa a febre terçã benigna, o falciparum terçã maligna e a malari a febre quartã benigna. Lunásio, qual é o mais sério? Gente, as três são muito sérias. A mais rara acaba sendo, só em algumas regiões, alguns locais da região norte, é o falciparum. Acaba sendo mais grave dessas três aqui, tá? Porque são febres meio que sem a hora prevista. As outras duas têm hora mais ou menos prevista. Eu vou já falar para vocês sobre isso. É um parasita também heteroxeno ou digenético, ou seja, infecta dois hospedeiros, né? O ser humano, o vertebrado e mais um outro, que é o invertebrado. O transmissor é a fêmea do mosquito Anopheles, que é chamado também de mosquito prego, e o hospedeiro vertebrado, o homem e diversos outros mamíferos, principalmente os primatas, né, macacos, que são reservatórios naturais do parasita. Hospedeiros invertebrados, a fêmea do mosquito Anopheles, já falei sobre isso. Como é que é o ciclo evolutivo? Preste bem atenção que isso aqui é um pouco mais complexozinho, tá? Do que o do barbeiro. Olha só, na fase assexuada, ou fase esquizogônica, ocorre no interior do hospedeiro vertebrado, então do ser humano. Como é que isso acontece? A fêmea infectada do mosquito Anopheles injeta a forma, que é chamada esporozoito, no interior dos capilares sanguíneos do hospedeiro vertebrado, humano, por exemplo. Tá? O esporozoito migra pela corrente sanguínea em direção ao fígado. No interior da célula hepática, que é chamada de hepatócito, o esporozoito se diferencia em trofozoito, que é uma outra forma, tá? Cuidado com isso. E ele faz isso basicamente uma única vez. Aí o que acontece? Os trofozoitos se reproduzem assexuadamente por esquizogonia, é uma espécie de bipartição, só que é muito rápido e são várias. E a gente chama isso de esquizogonia, formando os merozoitos. Então, esporozoito fazendo trofozoito, transformando em merozoito, os quais são liberados para o meio externo, que vai quando as células do fígado se rompem. Tá? Aí, Lunásio, os merozoitos caem na circulação e iniciam um ciclo eritrocítico, vão atacar as hemácias. Eritrócitos são hemácias. Tá? No interior das hemácias, os merozoitos se transformam de novo em trofozoitos, os quais se reproduzem por esquizogonia de novo. Só que é diferente, vão formar milhares de novos merozoitos. Lunásio, então, merozoito se transforma em trofozoito, que volta a ser merozoito. Exatamente. Fica alternando entre uma forma e outra, uma forma e outra. Tudo isso para quê? Para driblar o nosso sistema imunológico, para que o nosso sistema imunológico não consiga localizá-los rapidamente. E aí que eles fazem, ó. Alguns trofozoitos no interior das hemácias se diferenciam em gametócitos, ok? Masculino e feminino. Quando a hemácia se rompe, há liberação de milhares de merozoitos e também de gametócitos na corrente sanguínea. Gametócitos, já entendeu, né? Eles vão ficar circulando na corrente sanguínea e vão ser, se por acaso algum mosquito voltar a picar a pessoa, vão absorver esse gametócito para poder fazer a forma sexuada da doença. E já os merozoitos vão fazer de novo novos ciclos e vão causar nas pessoas febres. Aí olha só, a cada 48 horas, no caso do Plasmodium vivax e falciparum, e a cada 72 horas no malari, novas gerações de merozoitos são liberados pela ruptura sincronizada das hemácias que são infectadas. Eles sincronizam isso. Então você vai ter febre a cada 48 horas, a cada 72 horas, e no caso do falciparum, isso pode ser diferente. Você pode ter a cada 48, a cada 72 e até 96 horas. Então você pode ter febres de 4 em 4 dias, mas são febres muito fortes, muito altas, tá? E aí, ó, são liberados milhares de novos parasitas, milhares de hemácias se rompem simultaneamente, liberando parasitas e substâncias tóxicas que causam a febre e calafrio. Os picos febris variam de 39 até mais de 40 graus, chega até 42, 43 graus, e eles coincidem com a ruptura da hemácia. Então, na hora que a hemácia se rompe, libera a toxina, e a toxina causa o pico febril. Ok? Na fase sexuada do hospedeiro, lembra que eu falei que tinha aquela forma chamada gametócito? Lembra disso? Então, ao sugar o sangue de uma pessoa doente, a fêmea do mosquito Anopheles pode ingerir as hemácias contendo gametócitos.
que amadurece no estômago do inseto, do Anopheles, tá? E aí o que acontece? Formam gametas masculinos e femininos. Esses gametas vão se juntar, vão formar um zigoto. Esse zigoto vai entrar na parede do estômago do mosquito e vai começar a fazer milhares de esporozoítos. E esses esporozoítos vão ficar onde? Na glândula salivar dessa fêmea. E na hora que a fêmea picar você, ou picar uma pessoa que está saudável, ela vai injetar junto com a saliva as formas infectantes que são chamadas de esporozoítos. Beleza? Eu vou colocar no final disso aqui também um link para um vídeo que mostra o ciclo reprodutivo desse parasita no ser humano e no mosquito, tá bom? Para você dar uma olhadinha depois. Bom, sintomas. Hepatoesplenomegalia, que é o aumento muito intenso do fígado e do baço. Anemia, né, por causa da hemólise das células, rompimento das hemácias. Uma icterícia, que deixa as mucosas meio amareladas, quase esverdeadas. E, obviamente, as febres, né? Profilaxia, aquela coisa básica, combater o mosquito, evitar local de reprodução, colocar proteção em portas e janelas, também nas camas das crianças, o mosquiteiro, e usar, logicamente, inseticidas quando for necessário. Bom, leishmaniose, aqui no nosso Nordeste, né? Assim, isso aqui é muito Nordeste e Sudeste do país, Minas Gerais principalmente. Causa da leishmaniose cutânea e também chamada de mucocutânea, né? Que é a úlcera de Bauru. A leishmaniose tem dois tipos de agente etiológico, né? A leishmania brasiliense, que causa a úlcera de Bauru, e a leishmaniose cutânea, e a leishmania chagas, que causa a leishmaniose visceral, que é o calazar. O vetor é o Phlebotomus, na Europa, na Ásia e na África. No Brasil também tem, só que tem menos. E uma fêmea chamada de um inseto chamado Lutzomia. A nossa aqui é a Lutzomia longipalpus, aqui na América do Sul, tá? As fêmeas são hematófagas e os machos são fitófagos, ou seja, só as fêmeas é que picam, tiram sangue e transmitem o parasita, tá? Apelido desse mosquito, chamado de mosquito palha, porque a coloração parece muito com a palha, e birigui, são muito pequenininhos também esses mosquitos, tá? A fêmea deposita seus ovos na terra e em meio à matéria orgânica, então fezes de animais, restos orgânicos também facilita muito o crescimento de novas larvas desse mosquito. Os hospedeiros vertebrados. O homem, claro, acaba sendo mais importante nesse processo. O cão, reservatório, é o cão que fica doente realmente, é muito sério para o cão, mas ele acaba sendo um reservatório urbano, né? E mamíferos silvestres, ratos, gambás, pacas, cutias, né? Que são reservatórios naturais. Por isso que eu falo que nunca vai acabar a leishmaniose, né? Porque sempre vai ter algum hospedeiro, principalmente os reservatórios naturais, que vão ter esse protozoário. Aí, repito, o problema não é ter ou não ter a doença, é o homem invadir o ambiente natural, que obviamente é onde está o mosquito. Se o mosquito não acha a sua alimentação natural, ele acaba picando o cachorro ou o ser humano, tá? Aí a mastigota, ela é esférica e sem flagelo, você já viu isso comigo, forma típica de hospedeiros vertebrados, homens e mamíferos silvestres. E a forma, obviamente, a forma patogênica da doença, né? Que provoca o surgimento da doença, que são aquelas feridas na pele, crescimento de unhas, afeta o fígado, afeta o baço, afeta o intestino, enfim, coisas bem graves que podem levar à morte, claro, né? Nos cães principalmente. E a forma promastigota, que é alongada, é flagelada e é típica de invertebrados, que é a forma realmente infectante, ok? A transmissão ocorre durante a picada da fêmea do inseto vetor, né, o flebotomídeo, as quais injetam o hospedeiro, né, no hospedeiro, no caso do ser humano ou do cão, a forma promastigota, que está presente na saliva do mosquito. Olha como ele é pequenininho, gente, ó, ele é miudinho, ele levanta assim o traseiro, ó, ele é peludinho, bem mais peludinho do que a muriçoca comum. Há casos em que os parasitas presentes no intestino dos flebotomídeos são regurgitados para o interior dos vertebrados, né, contaminando-os. Claro, quando ela vai jogar, a saliva tem um anestésico e um anticoagulante. Isso em qualquer um que transmite você doença pela picada. Inclusive no Aedes aegypti, que transmite doenças virais e tal. Na hora que ele pica você, ele joga em você um anestésico e um anticoagulante. É aí que pode ir também o parasita. Tá? Como é que é o ciclo biológico? Vamos lá, rapidinho. Ao picar um vertebrado contaminado, o flebotomídeo contrai a forma mastigota, certo? No estômago do inseto, a forma mastigota se transforma em promastigota. A forma promastigota migra para o intestino do inseto, onde sofre a bipartição, muito parecido com a doença de Chagas, né? Já viu isso?
Alguns plomastigotas migram para as glândulas salivares do inseto. Pronto, é aí que fica fácil de infectar um vertebrado. E são transmitidos pela saliva para os hospedeiros vertebrados durante a picada. Os plomastigotas podem permanecer no intestino e obstruir a luz do intestino e do esôfago. E ao picar, né, o inseto não consegue ingerir sangue do hospedeiro vertebrado. Dessa maneira, para conseguir sugar o sangue, ele regurgita o conteúdo intestinal contendo a forma plomastigota do hospedeiro vertebrado, contaminando. Percebeu? Então ele precisa fazer essa regurgitação para facilitar sugar o sangue do hospedeiro. Bom, ciclo biológico. Aí você vai ter aqui, ó, no homem. Ao picar o homem, a forma plomastigota penetra na endoderme. Depois disso, rapidamente macrófagos, né? Fagocita a forma plomastigota. Ao penetrar nos macrófagos, a forma plomastigota se transforma em amastigota. A forma mastigota inicia uma série de divisões binárias, a bipartição, e se replicam até os macrófagos sofrerem a lise, aquele rompimento do macrófago. Essa forma mastigota liberada, ela vai seguir basicamente 3 destinos. A primeira, infectar novos macrófagos, claro, infectar células da endoderme, no caso da leishmania cutânea, ou migrar para o fígado, baço, medula óssea, se for o caso da leishmania visceral. O ciclo se fecha quando a fêmea do flebotomídeo pica hospedeiros, contaminados e sugam juntamente com o sangue macrófagos contendo a forma que é amastigota. Ok? Bom, aí você consegue ter alguns sintomas aí bem visíveis, gente, ó. A leishmaniose visceral, né? Perdão, tegumentar primeiro. Você vai ver lesões na pele, tecido cutâneo, subcutâneo, ferimentos na face e membros, destruição do septo nasal. Aqui você consegue ver a delicadeza com que o rapaz levanta o nariz da criança, né? Olha como é bem sério isso, né? E lábio superior, paladar, ou seja, é uma doença muito grave. Você não vê isso muito facilmente numa cidade como Fortaleza, por exemplo, né, ou na metropolitana de Fortaleza, porque temos serviço de saúde de qualidade, que toma remédio, tem remédio para isso, consegue controlar a doença. Mas nas regiões mais pobres, isso é bem comum, isso é bem sério. Na forma visceral, tem gente que pensa que a forma visceral não acontece também em ser humano, acontece sim, só que é principalmente em animais, né? Você vai ver a esplenomegalia, que é o aumento do baço, a hepatomegalia, que é o aumento do fígado, uma anemia provocada pela destruição da medula óssea vermelha, né? E quem provoca isso é a leishmania chagas, não é verdade? A leishmaniose canina. Na maioria dos cães contaminados não apresentam sintomas da doença, embora atuem como reservatórios, e quando tem, os sintomas são os seguintes: lesões na pele, orelha, focinho, unhas, né? A hepato e a esplenomegalia, pelos ouriçados e crescimento demasiado das unhas. Ó. Você vê isso, olha como é que fica a pele do animal, né, gente? Fica bem destruída. Coitado. Bom, a profilaxia. Não existe cura para o cão, tem uma vacina, né, que está melhorando. Hoje a vacina dá uma garantia de 80% a 90% de prevenção para os animais, né, e até tem um tratamento. Você pode tratar, o animal fica assintomático e tal, mas ainda assim não tem cura plena. Ele fica apenas assintomático, tem que ficar o tempo todo tratando o animal, cuidando. E é caro, tá? Diga-se de passagem, é caro. A leishmaniose humana, ela tem uma vacina que está em fase de teste, mas principalmente tem um tratamento para seres humanos que é bem mais eficiente do que nos cães. Né? O ser humano fica praticamente curado com esse processo. A prevenção, tratar os doentes, combater o inseto vetor, claro, erradicação de todos os cães que estão contaminados, ou se não erradicar, isolar, para que o mosquito não tenha acesso ao cão, porque ó, se o mosquito não pica o cão, o mosquito não se contamina. Se o mosquito não se contamina, ele não contamina outros seres humanos nem outros cães. Né? Então a ideia é isolar o cão, não necessariamente erradicar os animais. Você tem condições de colocar num canil que tenha tela, que tenha qualidade, principalmente ao anoitecer e ao amanhecer, que é quando o mosquito fica mais ativo, aí fica mais tranquilo a coisa. Uso de coleira nos cães, né, contendo repelentes contra o inseto vetor, e é lógico, trabalhar com a vigilância epidemiológica. Ok? A próxima, giardia, é provocada pela giardia lamblia. Ela ataca o intestino, né, provoca lise na parede do intestino. Como é que você ingere essa doença? Você contrai essa doença, perdão. Ingestão de cistos maduros presentes em água e alimentos contaminados. O cisto pode ser veiculado por moscas e baratas. Tudo bem. Morfologia do parasita. Você vai ter aqui a forma do trofozoito e você vai ter aqui o cisto.
No trofozoito é a forma patogênica do parasita responsável pelos sintomas que é provocado pela destruição da parede do intestino. E o cisto é a forma que permanece latente no ambiente e é a forma infectante. É essa que você vai encontrar aqui, ó, são tipo ovos. Não são ovos, né? É a forma infectante. Chama de cisto porque você vai ter várias células que estão no comecinho do processo que vão dar origem a parasitas novos no futuro, ok? Bom, como é que você pode... Perdão. Como é que é o ciclo biológico? Ingestão de cistos presentes na água e alimentos contaminados. O cisto parasita pelo estômago, onde são ativados, né? Atinge o intestino delgado, onde se diferenciam em trofozoítos, que são as formas perigosas, e aí vai causar a destruição da parede do intestino. Juntamente com as fezes, saem as formas do cisto, trofozoíto. Os cistos permanecem no ambiente até retornarem ao seu ciclo biológico. Então, bem simples, giardias não tem muita dificuldade não. Tá? Sintomas. Liberam a toxina, que é transmitida pelo parasita, além da sua multiplicação constante, que promove inflamação no intestino e a deficiência na absorção de alimentos. O que eles provocam? Diarreia, dores abdominais, cólicas muito fortes, má absorção de alimento, vômitos e perda de peso. Qual a profilaxia? Educação sanitária e, lógico, saneamento básico. Ok? Doenças mais simples, né? E a ameba é uma outra doença também simples. A doença é provocada por um protozoário chamado Entamoeba histolítica. Aqui ele, né? Entamoeba histolítica. A transmissão, água e alimentos contaminados com cisto. Aqui é o cisto, que é a forma uma bolsa que tem células, futuras amebas dentro, né? Ou futuras giardias dentro. Portadores assintomáticos que manipulam alimentos são os principais disseminadores dessas doenças aí, né? Pessoas que estão doentes, mas que não estão com sintomas muito fortes. O ciclo biológico também é bem simples, ó. Você tem água e alimentos contaminados, ingere o cisto se rompe no estômago, vai causar lesões na mucosa do intestino, que pode formar novos cistos, esses cistos vão cair nas fezes e vai contaminar de novo água e alimentos. Beleza? Sintomas. No intestino, o protozoário pode se alimentar de células epiteliais, provocando ulcerações. Né? Então, entamoeba histolítica tem esse nome, histólise, provoca uma quebra do tecido. Né? Caso a infecção prossiga, o protozoário pode invadir outros órgãos, como pulmões, fígados e cérebro. Sério isso também, né? Principais sintomas, a diarreia, a disenteria, né, aguda, que é a diarreia diária, às vezes sanguinolenta, porque pode causar rompimento do intestino, né, e aí você pode ter sangue, e as cólicas, que são muito características. Profilaxia, educação sanitária, saneamento básico e a higiene pessoal. E a última das doenças, a toxoplasmose, que é provocada pelo Toxoplasma gondii. Ele é um esporozoário, tá? Parasita heteroxeno, possui 2 hospedeiros. Hospedeiro intermediário, gatos, roedores, bovinos, suínos são hospedeiros, porém somente os felinos são os hospedeiros definitivos, né? A reprodução deles é sexuada nos felinos. Transmissão, através da ingestão de cistos presentes na água ou alimentos contaminados, através da alimentação de carnes cruas ou mal passadas, o parasita pode sobreviver, carne de bovino e suíno principalmente. Também tem a via congênita, que é mais difícil, né, de mãe para o feto, mas é possível. Transfusões sanguíneas também, e durante o aleitamento materno. Só que é mais difícil, gente. É possível, mas é mais difícil, tá? A preocupação é da mãe aqui, porque na via congênita pode causar má formação dos fetos. Então isso é bem sério, tá? Sintomas. Em pessoas sadias, geralmente o próprio sistema imunológico elimina o parasita. O grande problema ocorre quando o parasita infecta o feto, pois pode ocasionar malformações, acabei de falar sobre isso, né? Alterações neurológicas, problemas cardíacos ou até mesmo a cegueira. Inclusive em pessoas adultas. Não é comum, é mais difícil, é mais raro, mas é possível algumas pessoas adultas também desenvolverem perda de visão. Tinha uma colega na faculdade que ela perdeu 20% da visão de um olho e 15% do outro, porque ela teve contato com muitos gatos, né? Ela chegou a ter 40 gatos em casa, né? E aí ela pegou toxoplasmose, não sabia, né? E desenvolveu a doença e perdeu a visão, a parte da visão, sem sequer saber que estava contaminada. Sintomas. Em aidética, os sintomas podem ser graves, como encefalites e rinites também muito sérios. Profilaxia, evitar a ingestão de carnes cruas e mal passadas, saneamento básico. Cuidados especiais com caixas de areia, especialmente se estiver ao alcance de crianças, né, onde gatos podem fazer cocô e urinar também. E a realização de exames pré-natais
para a identificação do tripanosoma gondii em mulheres que estão grávidas, para perceber que a mulher não tem mais chance de ter a doença, tá? Então é procurar o quê? No exame que é feito nas mulheres? Anticorpos. Se a mulher tiver anticorpos é porque ela teve contato e já não tem mais riscos de desenvolver a doença. E transmitir para o filho, claro. Ok? Bom, acho que é isso. Deixa eu voltar aqui para a tela rapidinho para falar com vocês. Então, gente, olha, espero que tenha ajudado a vocês. Vocês possam estudar. Foco, galera, foco. Não perca o ritmo de estudo de vocês. Contem comigo. Vamos marcar uma live essa semana para poder tirar algumas dúvidas. Tá bom? Eu sei que o vídeo é rápido porque tem que ser curto. Mas estudem. Contem comigo. Tá bom? Grande abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.